Louvado, engrandecido, exaltado seja o nome do Senhor. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala, a Bispa Cláudia, do Ministério Internacional Restitui, aonde iremos dar continuidade à meditação no livro de Mateus, capítulo 13, que escrito está na palavra do Senhor, no versículo 1, que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábola e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu em os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. A outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que falas por parábola? Ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhes dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam os olhos, ouçam os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejam ver o que verde não viram, e ouvir o que ouvi e não ouvirão. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve as palavras. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve a palavra e compreende, este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo
Os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranquei também ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita, aleluia, direi ao ceifeiro: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixe para ser queimado, mas o trigo recolherei no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu, ele é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia e é maior do que as hortaliças, e se faz árvores, de modo que as aves do céu venham-se em seu ramo. Versículo 33. E disse-lhes outra parábola: o reino do céu, ele é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que fique tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábola, e sem parábola nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: que abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é filho do homem. O campo, ele é o mundo, mas a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntaram do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vendo tudo o que tem, e compra aquele campo. O reino do céu é também semelhante, aleluia, ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe-se peixe de todas as espécies. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentado escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Assim haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhes: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba, versando no reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que tira do seu depósito coisas novas
e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? De onde lhes vem, pois, tudo isso? E escandalizaram-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Louvado seja Deus, maravilhoso Deus, eterno bom pastor. Que o Senhor, meu Deus, através dessa leitura possa nos ensinar e aprendermos que o grande dia do Senhor está próximo, que o Senhor prepare as nossas vidas, a cada um de nós, nos dando sabedoria, abrindo entendimento, abrindo a nossa visão, Jesus, para que possamos entender o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Que não venhamos ser simplesmente ouvintes da Tua palavra, mas que venhamos ser praticantes delas. Nos conduz, meu Pai, aleluia, debaixo da Tua cobertura. Nos ensina a cada dia a colher esses frutos, Senhor, 100, 60 e 30. E nos conduz, Senhor. Debaixo do Teu manto é o que te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Shalom, shalom a todos.